Pessoal, quando a gente coloca um processo na memória para rodar, qual que é o quanto de memória que o processo vai precisar de fato? Dá para saber isso antes do processo rodar? O que vocês acham? Não dá, né? Por exemplo, você pega um compilador. O compilador ele vê lá um código em C. Dependendo do tamanho do código em C, ele vai precisar de mais ou de menos memória para fazer a compilação. Parece óbvio isso, certo? Então o processo ele não sabe de fato o quanto de memória que ele precisa antes de estar rodando, tá? Então, quando a gente vai colocar aí um processo nessa área aí, né, quando você vai fazer o swap, a gente coloca o processo na memória, é inteligente a gente não colocar ele assim, de uma forma muito justa, né, um em cima do outro muito justo. Porque se a gente fizer isso e o processo precisar de mais memória e não tiver memória para dar para ele, porque não existe memória contínua para dar para ele, a gente vai ter que arrancar ele da memória para colocar em uma outra posição, vai dar um maior trabalho, certo? Por exemplo, aqui nessa transparência, supondo que eu estou rodando o processo A, eu cravei ele aqui e preciso de mais. Eu pus aqui o processo A para rodar e o processo B. O processo A está rodando, precisa de mais memória. O que ele faz? A gente está sempre trabalhando com memória contínua aqui nessa história do swapping, tá bom? E aí o processo A precisa de mais memória, mas não dá porque ele está grudado aqui no processo B. O que a gente faz? A gente arranca. A ideia seria, talvez, arranca o processo A fora, tenta colocar aí depois no futuro em uma região onde tem mais memória para ele. Talvez fosse uma ideia, mas estão vendo a perda de desempenho que dá só porque a gente não reservou mais memória para o processo, tá? Então nessa transparência aqui, a ideia é que a gente tem que dar espaço para o processo, não pode ficar colocando um em cima do outro muito justo, né? Então, nesse item A, aqui a gente tem aqui um segmento de dados, uma região de dados do processo A, e a gente dá aqui uma área, room for growth, e dá uma área aqui de memória, né? Não deixa ele cravado, deixa aqui ele com uma área aqui para ele estar crescendo, tá? Então, esse aqui é o item A. No item B é uma versão melhorada aqui, porque a gente pode ver o código do processo, a memória do processo, como dividida em três partes, três grandes partes, que é código. Muitas vezes a gente se refere a text na hora que você está lendo. Código e text é a mesma coisa, tá? Então, código, dados e pilha. E a gente deixa aqui uma área livre aqui no meio para a pilha poder estar crescendo para cá, a pilha cresce para baixo e os dados aqui crescem para cima. Como é que a pilha cresce? Quando o seu programa ele está fazendo chamadas de funções, então todas as variáveis locais, endereço de retorno, parâmetros, estão sendo empilhados, tá bom? Então é normal que a pilha cresça. Principalmente se ele estiver fazendo chamadas recursivas aí que ele cresce mesmo, né? Agora, como é que os dados vão crescer para cá? Quando a gente faz uma lock, por exemplo, sabe? Se você está trabalhando aí com programação por objetos e faz a instância de uma classe, na hora que você faz a instância de uma classe, você acaba fazendo uma lock, porque você tem que retirar dados dessa área que está aqui, dessa área livre, e aí esses dados crescem, a região dos dados cresce para cima, tá bom? Apesar de a gente deixar aí um espaço reservado, né, tanto para a pilha quanto para os dados, né, crescerem, mesmo assim nessa ideia de swapping, é claro que pode acontecer dessa área aqui
terminar aí, quer dizer, acaba essa área, a gente teria, sei lá, o sistema operacional que faz swap, né, esse sistema operacional hipotético, que não é nem o Linux nem o Windows, né, esse sistema operacional da década de 60, né, ele teria que, né, se ele quiser continuar o programa rodando e dar mais memória para ele teria que realocar esse código em uma outra área maior e pôr para rodar. Ou dar uma mensagem de erro e tirar ele fora da CPU, certo, pessoal? Então é isso daí.